Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 200 etnias indígenas e 170 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem sua identidade cultural. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica da coifara, que consistia em derrubar a mata e queimar para limpar o solo para o plantio. Mesmo diante de muitos avanços tecnológicos, os índios da Amazônia procuram manter a sua cultura, vivendo em integração com a natureza e resguardando sua hierarquia e rotina. Suas crenças e seus ritos também são intimamente ligados aos elementos naturais. Os indígenas que vivem na floresta amazônica, em sua maioria, dormem em redes dentro de enormes ocas comunitárias e, como seus antecedentes, caçam, pescam, cultivam seus próprios alimentos e falam suas línguas nativas. Mesmo escolhendo viver em aldeias na mata, boa parte dos índios conhecem outras culturas e são fluentes em português. Segundo o IBGE, os índios da Amazônia possuem melhor qualidade de vida do que as etnias indígenas que vivem em cidades ou em integração com o meio urbano. Os índios domesticavam animais de pequeno porte, como por exemplo porco do mato e capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na Carta de Caminha é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com a galinha. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que índio respeita muito bem o ambiente, retirando dele somente o necessário para sua sobrevivência. Dessa maneira, construíam canoas, arcos e flechas e suas habitações, que eram as ocas. A palha era utilizada para fazer cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para as cerimônias das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. Apesar de não serem naturalmente ecologistas, os índios têm consciência da sua dependência, não apenas física, mas sobretudo cosmológica, em relação ao meio ambiente. Em função disso, desenvolveram formas de manejo dos recursos naturais que têm se mostrado fundamentais para a preservação da cobertura florestal do Brasil. É fato que muitos povos indígenas, como os Suruí, Senta Larga e os Caipó, têm se atrelado ativamente a formas predatórias de exploração dos recursos naturais, hoje em vigor na Amazônia, fazendo alianças principalmente com empresas madeireiras. Todavia, é preciso reconhecer que eles o fizeram submetidos a pressões concretas, contínuas, ilegais e como sócios menores desses negócios. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato entre as tribos acontecia em momentos de guerra, casamentos, cerimônias de enterro e também no momento de estabelecer alianças contra o inimigo comum. Entre os indígenas, não há classes sociais como a do homem branco. A terra, por exemplo, pertence a todos e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes da sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arcos, flechas, arpões, são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra e derrubada de árvores. As terras indígenas da Amazônia Legal, como no restante do país, são extremamente vulneráveis.
invadidas constantemente por madeireiros, garimpeiros, peixeiros, risicultores, fazendeiros, poceiros, biopiratas e outros aventureiros em busca do lucro fácil. Há pedidos de pesquisa e exploração mineral sobre terras indígenas de toda a Amazônia. No sul do Pará, na terra indígena Caipó, por exemplo, existe contrabando de mogno. Em Rondônia, terras indígenas continuam sendo arrasadas pela exploração ilegal de madeira e pelo garimpo. Em Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol, fazendeiros praticam a monocultura do arroz usando agrotóxicos que envenenam os rios e os solos e provocam a mortandade dos pássaros. A terra indígena Yanomami até hoje não está livre da invasão garimpeira. Outra forma de ocupação de terras indígenas é aquela promovida por projetos governamentais e privados, como a construção de hidrelétricas, Belo Monte, Tucuri, por exemplo, hidrovias, linhas de transmissão de energia, projetos militares, criação de municípios e de unidades de conservação, para os quais os limites das terras indígenas não têm o menor significado. A história recente da Amazônia, por ocasião da abertura das estradas que apregoavam a integração nacional, é repleta de fatos que atestam como esses povos tiveram sua opção pela liberdade desrespeitada, sendo vítimas de enormes atrocidades. Contra eles, foram usados modernas armas de fogo, gases tóxicos, arsênicos misturados no açúcar e terríveis doenças epidêmicas. Nessa época, caso a ação de pacificação feita pelas agências do Estado não alcançasse os resultados esperados para retirar os obstáculos do desenvolvimento, recorria-se à força das armas. É o que acontece com a abertura da BR-174, diante da defesa organizada dos Uamiri-Atroari de seu território. Entre 1968 e 1971, estima-se que 2.000 índios foram mortos, seja pelas forças repressivas do Estado ou de mercenários a serviço. Acordos entre países latino-americanos e os Estados Unidos propiciam intervenções, exercícios e patrulhamentos militares, treinamentos de efetivos nacionais, instalação de radares, sistemas de vigilância e inteligência por meio de satélites e terrestres, quando não a instalação direta de bases militares em todo o continente. As ocupações e intervenções econômicas e militares, como o Plano Colômbia, o Plano Puebla no Panamá, do Plano de Gnache, TL-CAN, ALCA e Iniciativa Andina, buscavam impedir a insurgência, manter o domínio das grandes corporações sobre os recursos naturais e reger os destinos da região. Essa questão foi objeto de reflexão e debate no primeiro encontro do hemisfério frente à militarização, realizado no México em 2002. Entre suas conclusões, o encontro afirma que a militarização leva a graves violações de direitos humanos, donde as mulheres são as maiores vítimas, destrói comunidades tradicionais dos povos indígenas, incrementa a migração forçada de milhões de pessoas e destruição do meio ambiente, e a repressão dos movimentos populares e o processo democrático e soberano. Os povos lutam pela vida, a militarização semeia a morte.